para fechar, nós temos aqui o princípio de Arquimedes, onde o princípio de Arquimedes ele fala a respeito da força que expulsa os corpos que se encontram no interior de um líquido. Para que a gente possa fazer esse cálculo, nós temos que perceber que aqui nós temos uma diferença de pressão, como nós já vimos pelo princípio de Stevin, essa diferença de pressão P1 menos P2 vai ser igual à densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá? Quem seria a pressão 1? É a força 1 aplicada sobre a área 1. Menos, quem é a pressão 2? É a força 2 aplicada sobre a área 2. Isso vai ser igual a ρGH. Como essas áreas são iguais, nós podemos subtrair essas frações repetindo o denominador, vai ficar força 1 menos força 2, vai ser igual, passando essa área para o outro lado, vai ficar igual a ρGH vezes A. Mas o que é a altura vezes a área da base? É o volume. E essa diferença de força vai ser justamente a força que vai empurrar esse objeto para fora do líquido. Essa força nós vamos chamar de empuxo. Empuxo. Em que esse empuxo vai ser representado pela letra E, tá? Então nós podemos aqui escrever que o empuxo, que nada mais é do que essa diferença das forças aplicadas pelo líquido no recipiente, vai ser igual a ρGV, em que esse volume não necessariamente é o volume total, do corpo, mas é o volume submerso, tá? É o volume submerso. É o volume que se encontra mergulhado. E por que isso? Porque quando a gente observa, por exemplo, um iceberg, que nada mais é do que parte do líquido, parte da água que se encontra na região, que foi congelado devido a baixas temperaturas, a gente percebe que desse iceberg, 10% de todo o seu volume se encontra fora. E 90% de todo o seu volume se encontra submerso. Mas, Giovanni, se ele é feito da mesma substância, por que parte desse iceberg se encontra fora? Porque quando a água congela, ela sofre um princípio que nós vamos estudar nas nossas aulas de termologia, de dilatação térmica. Ela tem um comportamento diferente das outras substâncias. Como ela dilata, aumenta o volume, diminui a densidade. E aí é por isso que o gelo, apesar de ser feito da mesma substância da água líquida, tem uma densidade menor do que a água líquida, fazendo com que parte dele flutue, tá? E aí no iceberg nós temos duas forças atuando, que é o peso dele, né? Eu vou escrever como M vezes G, e temos um empuxo que é aplicado pelo líquido tentando expulsar o iceberg de dentro dele. Para que esse iceberg esteja em equilíbrio nessa posição, o empuxo tem que ter o mesmo valor do peso. O empuxo é calculado por ρGV e isso é igual a mg. Veja que aqui é a massa total e aqui é o volume apenas submerso. Como nós temos que a densidade é a massa sobre o volume, então nós vamos ter a massa do iceberg dividido pelo volume vezes a gravidade vezes V. Isso vai ser igual a M vezes G. Então nós vamos ter aqui o volume cortando com o volume, mg igual a mg. Beleza? Então, tudo certo, tudo de acordo com o que nós estudamos. Beleza? Só para fechar, falar aqui a respeito de um tema bastante recorrente, não tão atual assim, que é o aquecimento global. Nós percebemos que o nível dos oceanos está aumentando. É tanto que quem mora no litoral ou quem frequenta o litoral percebe o avanço do nível da água nos mares, nos oceanos, nas praias, avançando na faixa de areia. E muita gente acredita que isso se dá devido ao derretimento dos icebergs. Mas nós vamos ver nesse vídeo que não são os icebergs que provocam esse derretimento, mas sim o derretimento das geleiras que se encontram na costa desses oceanos, tá? Esse vídeo ele mostra perfeitamente um experimento que comprova isso. Então, só para a gente finalizar aqui. Então, esse experimento consiste num aquário, tá? Em que ele vai colocar ali um pinguinzinho para poder simular os polos. E ele vai colocar alguns cubos de gelo. Quando ele coloca o cubo de gelo, a gente percebe que o nível da água aumenta, tá?
Aí vai marcar ali e vai esperar um tempo esse gelo derreter, simulando os icebergs derretendo. Então, ó, o vídeo agora acelerou. Vocês vão ver aí que o gelo vai derreter rapidinho, mas é porque o vídeo está acelerado, tá? E olha o nível da água. Permanece o mesmo. Agora, ele vai colocar os cubos de gelo no litoral, na costa do mar, tá? Vai acelerar novamente o vídeo. Veja que o nível da água ainda está marcado. E à medida que o gelo vai derretendo, olha o que acontece com o nível da água. Tá vendo que o nível está aumentando, né? Bom, vamos lá agora para a explicação para isso. Na hora que o gelo é colocado dentro da água, no caso dos icebergs, ele já desloca a água necessária para esse gelo ocupar aquele espaço. Então, quando ele faz esse deslocamento, na hora que ele vai derretendo, ele não vai deslocar mais líquido. Ele já deslocou o suficiente para ele ocupar aquela região. Já quando o iceberg, o gelo, a geleira é derretida na costa, ele não está ocupando ainda aquele espaço na água. À medida que ele vai derretendo, a água vai escoando, e à medida que ela vai chegando ao oceano, vai fazendo com que o nível daquele oceano vá aumentando. Tá bom? Pessoal, então é isso. Fechamos aqui a nossa aula de hoje, mais uma vez com sucesso.